qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual é o tema da coluna hoje? A coluna de hoje aborda os efeitos de algumas decisões políticas que foram tomadas na última semana sobre a Operação Lava Jato. O primeiro ponto a ser considerado diz respeito à retomada dos dispositivos mais radicais da Lei de Abuso de Autoridade, que foi feito pela Câmara dos Deputados. Na verdade, a Lei de Abuso de Autoridade tinha sido aprovada pela Câmara, remetida ao Senado. Houve aprovação no Senado nos termos, de certa modo, que a Câmara aprovou, e depois vários pontos da lei foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro a pedido do ministro da Justiça, Sérgio Moro. No entanto, os vetos voltaram para a Câmara e a Câmara praticamente derrubou os vetos, adotando uma série de dispositivos que, em grande parte, são vistos por membros do Ministério Público e mesmo da magistratura como limitantes do papel que os procuradores podem ter no combate à corrupção e, eventualmente, também o papel dos juízes e policiais. Claro que tudo isso está ainda no contexto de uma controvérsia que não torna inteiramente claro os efeitos que isso pode ter. O segundo ponto, que de alguma maneira foi visto também como um revés para a Operação Lava Jato, foi a nomeação do procurador Augusto Aras pelo presidente da República como procurador-geral da República. Augusto Aras, embora tenha dado várias declarações de apoio à Operação Lava Jato, no entanto levantou restrições no sentido de que é preciso moderar certos aspectos do funcionamento e também enquadrar, em algum sentido, em termos que ele considera que deveriam ser constitucionais para o funcionamento da operação. Mas eu penso que a decisão realmente mais importante que afetou a Operação Lava Jato foi esta do Supremo Tribunal Federal, tomada na última semana, em uma questão processual que abre espaço para a revisão de muitas condenações feitas na Operação Lava Jato. Na verdade, o Supremo examinou uma questão segundo a qual se tratava de decidir se réus que são delatados, quer dizer, que são acusados por delatores, devem ou podem falar em último lugar no processo, de tal modo que possam se defender. Muitos juristas defenderam a tese de que se trata de um princípio constitucional de estabelecimento no contraditório de dar defesa aos réus. Professor, o que esse conjunto de questões representa? O fato é que esse conjunto de questões, ainda que não tenham ficado inteiramente claras em alguns dos seus aspectos, e no caso do Supremo não está inteiramente claro se vai dizer respeito a todos os casos em que houve condenação na Operação Lava Jato, nos quais os réus não tenham se pronunciado com a devida clareza, Todos esses casos, de alguma maneira, representam limitações que vão exigir que a Operação Lava Jato, se ela quiser continuar e se manter como tal, com esse importante papel de combate à corrupção, vai exigir que essa operação faça uma revisão dos seus procedimentos, inclusive enfrente algumas das questões que apareceram na divulgação dos áudios de conversas entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, tal como foram feitos pelo Intercept. Essas revelações, de alguma maneira, colocam em questão alguns dos aspectos importantes do funcionamento da Lava Jato. Seria muito ruim para o país se, por causa de alguns erros cometidos por esses participantes da Lava Jato, atores importantes, a operação enquanto tal e o procedimento de combate à corrupção desaparecesse. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que, nos termos em que a Constituição e as leis estabelecem o combate à corrupção, os atores principais do sistema de integridade respondam a essa exigência da vida democrática. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. De
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, questão climática. Embaixador, como deve ser analisada essa questão? E quais são os efeitos da mudança climática no Brasil e no mundo? A questão climática interessa a todos, mas tem que ser analisada sem dramaticidade e com objetividade. É difícil negar hoje a gradual mudança do clima. De São Paulo até a Sibéria, todos começam a notar que há uma mudança e há efeitos sobre o clima e sobre as pessoas. Qual é a causa desse problema? É o aumento do uso de combustível fóssil, de carvão, de petróleo, em virtude do desenvolvimento econômico, do aumento da riqueza, do aumento da população, para gerar energia para a indústria, transportes, o aquecimento. E, apesar de compromissos internacionais assumidos por todos os países, as emissões estão aumentando. O gás de efeito estufa do dióxido de carbono é a causa desse aquecimento. E alguns incentivos para a descarbonização ainda não deram resultado. O mercado de carbono não está ativo e o preço mais competitivo será importante. É crucial ter presente o contexto em que ocorre esse fato e evitar juízos apressados. O planeta não vai acabar, não está em perigo, nem a humanidade não vai ser extinta, mas há ameaça a milhões de pessoas que se deslocam, que vão ter que se deslocar com um grande problema de migração e refugiados. A produção agrícola vai ser afetada, a seca nos rios e nos lagos vão afetar a produção agrícola também, haverá inundações, mas nós temos que ver isso dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo. Não se pode adiar esse problema. Não vai ser nos próximos 10 anos que isso vai se resolver. Novas tecnologias serão aplicadas, haverá necessidade de uma redução de 1,5 a 2 graus na temperatura, e isso foi tratado recentemente na ONU, no Fórum do Clima, Cúpula do Clima da ONU, para que haja um engajamento de todos os países, os 193 países que são partes da ONU. Gradualmente, vai haver um aumento da pressão política sobre os governos. Vimos recentemente na Europa, na eleição do Parlamento Europeu, uma onda verde, o Partido Verde, que defende a preservação do meio ambiente, ganhando espaço. Teve essa marcha recente dos jovens. Esses jovens eleitores vão fazer diferença mais na frente. E também vimos agora começar a haver uma influência do clima nas negociações comerciais, boicotes de consumo, e que podem afetar países que têm grande produção agrícola. Há exemplos concretos do efeito do clima sobre a atividade econômica. Por exemplo, há uma ameaça que começa a ser identificada no Canal do Panamá, que é uma artéria importante no comércio internacional, com a redução do lago que alimenta e estabiliza o transporte pelo Canal do Panamá. O aquecimento na Rússia também é outro fator importante, não só na Sibéria, menos gelada, como no Ártico também, com o derretimento do gelo na calota polar. Com isso, o nível dos oceanos
com o degelo aumenta e há um efeito nas cidades litorâneas da Ásia, nas pequenas ilhas. A energia solar e a eólica podem ser parte do problema, mas não resolve o problema. Grandes países como a China e os Estados Unidos, os maiores poluidores, terão que se ajustar a essas novas mudanças e o mundo inteiro terá que dar a sua contribuição. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, essa semana o Brasil perdeu um dos seus maiores pesquisadores em AVC? Olha, infelizmente é verdade, viu, Ferraz? Essa semana nós perdemos de forma trágica, num acidente de carro, o professor Norberto Cabral, que era um dos expoentes da neurologia vascular e da pesquisa clínica sobre AVC no Brasil. O professor Norberto Cabral, junto com outros pesquisadores e neurologistas da cidade de Joinville, criaram um banco de dados populacional chamado Joinvasc, que é um registro prospectivo dos casos de AVC da cidade de Joinville e que é um marco para o entendimento da epidemiologia do AVC no Brasil e na América Latina. O professor Norberto Cabral, junto com outros pesquisadores e neurologistas lá de Joinville, criaram a primeira unidade de AVC da América Latina e contribuíram para as pesquisas que comprovaram que o paciente com AVC que interna na unidade de AVC, ele evolui muito melhor, ele tem menos incapacidade e que essa intervenção ela é custo-efetiva e, na verdade, diminui o tempo de internação e complicação dos pacientes com AVC. Mais recentemente, o professor Cabral estava liderando pesquisas sobre o custo dos novos tratamentos do AVC, como a trombólise e a trombectomia mecânica, e tinha se dedicado, nos últimos anos, a investigar o papel importante que a fibrilação atrial tem no acidente vascular cerebral no Brasil. Ele estava fazendo um estudo em que estava investigando a prevalência dessa arritmia cardíaca e o impacto do tratamento da fibrilação atrial na redução dos riscos de acidente vascular cerebral no Brasil. Professor, na sua opinião, qual o maior legado do Dr. Norberto Cabral? Olha, Ferraz, diante de tantas contribuições científicas que o professor Norberto Cabral fez à pesquisa sobre AVC, é difícil enumerar qual foi a principal contribuição, mas sem dúvida nenhuma o legado que ele deixa é um legado de indignação contra as injustiças sociais, e sem dúvida nenhuma o exemplo de que a pesquisa científica epidemiológica com foco em prevenção primária e secundária, é muito importante para fornecer informações para mudar a realidade, e é isso que ele conseguiu fazer em Joinville e é um exemplo que ele deixa para todo o Brasil e para os pesquisadores sobre AVC em todo o mundo. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Hoje a gente vai falar sobre os entregadores de aplicativos que trabalham aí muitas vezes de bicicleta entregando coisas pela cidade. Pois é, então essa é uma novidade importante que cresceu muito, está crescendo muito na cidade de São Paulo e no Brasil todo, dessas empresas como a Rappi, iFood, Eats, Uber, que estão prestando esse serviço, que obviamente para quem mora na cidade parece sempre um serviço muito interessante, porque a pessoa não precisa necessariamente cozinhar, ela não precisa sair para ir num restaurante, mas entra no aplicativo, pede a comida e depois de um certo tempo a comida chega na porta da casa dela, Então é uma comodidade. Eu acho que do ponto de vista urbano talvez ele tenha perdido um pouco, porque o restaurante é um lugar que as pessoas também é um lugar de sociabilidade dentro da cidade. E isso se perde, assim como o ato de cozinhar também é um ato importante. Mas, de qualquer maneira, nessa metrópole que nós vivemos, que é uma metrópole com pouco tempo para cozinhar, pouco tempo para sair de casa, às vezes as pessoas têm
também medo por conta das questões de segurança de percorrer as ruas. De repente isso pode ser uma alternativa e está crescendo muito exatamente em função dessa comodidade. E professor, como é que é o perfil desses entregadores? Quem que são eles? Então, essa é a grande questão, porque a gente tem essa comodidade como consumidor, como cidadão, mas por trás disso tem um trabalhador profundamente explorado. Esse integrador, segundo uma pesquisa que foi realizada pela Aliança Bike, né, que é um grupo que estuda exatamente a questão da bicicleta, esse ciclista integrador, ele mora geralmente na periferia, é homem, jovem, 50% tem menos de 22 anos, a maior parte deles, 71%, são negros ou pardos, e tem ensino médio completo, 53%. E vão para esse trabalho exatamente porque estão desempregados. Nosso país tem aí mais de 12 milhões de desempregados, e esse serviço, assim como outros por aplicativo, né, como o serviço de deslocamento por aplicativo, tem se tornado uma alternativa para quem está desempregado, muitas vezes quem nunca foi empregado, mas precisa ter uma renda, como os jovens, e isso é realmente bastante triste, porque esses trabalhadores são muito explorados. Eles trabalham geralmente 7 dias da semana, sem um descanso, né, 57% estão nessa situação. Em média, a jornada é de 9 horas, 9,25 minutos, para fazer 9 entregas por dia, com uma remuneração de aproximadamente R$ 936. Então, realmente, é um problema muito sério que estão sofrendo esses entregadores ciclistas, mas a gente precisa regulamentar essa situação, porque a nossa vida é facilitada pela entrega da comida, mas por trás disso tem uma exploração para um trabalhador que vive disso. Eu sou o Denis Pacheco e conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Professor Lotufo, o tema de hoje é síndrome alcoólica fetal? Exatamente. A preocupação de engravidar, né, é real tanto na adolescência quanto na fase adulta. Sabemos que hoje a mulher bebe tanto quanto o homem e a distribuição de álcool na mulher é diferente. Ela tem mais água corpórea e se embriaga mais facilmente. Após a injeção de boa quantidade de álcool, a mulher fica mais vulnerável e o preservativo é menos utilizado. Além disso, a síndrome alcoólica fetal é real. A gente traz aqui uma entrevista feita no programa de aconselhamento breve do Dr. Bartô, que deve atuar na semana que vem, que fica no site www.drbartô.com.br/aconselhamento, e eu transcrevo aqui o que falou a doutora Conceição de Matos Segre sobre a SAF, a síndrome alcoólica fetal, já que ela é a maior especialista nesse assunto. Ela diz o seguinte: síndrome alcoólica fetal é uma alteração que atinge o feto de mães que ingeriram bebida alcoólica durante a gestação. Atinge todos os órgãos, principalmente o sistema nervoso central. Até hoje, não se conhece nenhuma quantidade segura de álcool que não provoque a SAF. Portanto, a recomendação é: se estiver grávida, não beba. E se beber, não engravide. As alterações podem ocorrer no sistema nervoso central, produzindo vários defeitos e malformações faciais, microcefalia e retardo mental, alterações cardíacas, alterações renais e alterações ósseas. Todos os órgãos podem ser atingidos. Doutor Lotufo, a síndrome alcoólica fetal está passando desapercebida? Na verdade, 5 a 10% das crianças podem ser afetadas. A gente não tem no Brasil uma real incidência da SAF, a síndrome alcoólica fetal, mas a doutora Conceição conta que na maternidade Vila Nova Cachoeira, em 2009, achou-se uma frequência de 40 casos para cada 1.000 recém-nascidos, atingidos de alguma forma pelo álcool. Atualmente esse estudo está sendo repetido e aproximadamente estamos tendo mais de 100 casos para cada 100 mil habitantes.
Portanto, abstinência total de álcool para quem quer engravidar ou para quem já está grávida. Grandes problemas é que as adolescentes estão descobrindo que estão grávidas no 3º ou 4º mês de gestação e acabaram tomando bebida alcoólica no 1º trimestre da gestação, período este muito importante para a formação do feto. A doutora Conceição ainda disse que depois do parto, na lactação, também a tolerância deve ser 0. Em 1 hora o álcool passa para o leite materno e a criança tomando esse leite fica mais sonolenta, não cresce direito e ainda o álcool atinge o cérebro do bebê. Recém-nascidos de mães que bebem álcool têm problemas de cognição e vão ter problemas de aprendizagem posteriormente. Procurem se informar, pois esse problema é perfeitamente evitável, ela diz. E a norma definitiva e clara é: se beber, não engravide. E se quer engravidar, não beba. Há uma aula gravada no site da Sociedade Pediatria de São Paulo, que é o spspeduca.org.br, que informa os efeitos do álcool na gestação e pode ser consultada gratuitamente à vontade. E tem um livro também, Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido, coordenado pela doutora Conceição Aparecida de Matos Segres. Eu agradeço todo o empenho dessa senhora na luta da prevenção do álcool na gestação e ela é um exemplo para mim. Na verdade, a gente tem dedicado muito tempo à maconha e ao cigarro eletrônico. Nós já estamos com 11 mortes nos Estados Unidos pelo cigarro eletrônico, mas não podemos esquecer que o álcool está no nosso meio, ele é quase cultural e a juventude está bebendo muito. Então, repetindo a mensagem final, se estiver grávida, não beba. E se beber, não engravide. Um grande abraço. Eu, Simone Lemos, ouvi o Dr. João Paulo Lotufo. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Amaral, qual o tema da coluna hoje? Os 70 anos da República Popular da China. A República Popular da China comemora hoje 70 anos. Os comunistas chegaram ao poder na China em 1º de outubro de 1949. Desde aquela data, houve uma mudança profunda naquele país. A China era, até então, um país rural, dominado pela pobreza, sem expressão político-estratégica no cenário internacional. Hoje, a China é uma potência econômica, é um grande exportador de produtos manufaturados para o mundo e é hoje uma potência que disputa a hegemonia político-estratégica com os Estados Unidos. Portanto, é verdade que existe uma disputa entre Estados Unidos e o governo chinês, deflagrada pelo governo Trump, que impôs tarifas à importação de vários produtos chineses, decisão essa tomada pelo governo americano, que foi contrabalançada pela decisão do governo chinês de adotar procedimento equivalente. A China conseguiu um grande êxito industrial, conseguiu montar um aparato industrial importante, conseguiu desenvolver direitos de propriedade intelectual, muito embora pesem sobre a China acusações de fraude, de contrafação, de rompimento de deveres assumidos internacionalmente perante a Organização Mundial do Comércio. A China integrou-se à Organização Mundial de Comércio, passou a ser uma economia de mercado e, portanto, procura aplicar aos outros participantes uma série de regras que regulam o comércio internacional desde 1947 e foram fortalecidas a partir de 1995 com a criação daquela organização, da OMC. A China tem hoje, além de um parque industrial importante, uma grande capacidade militar. A China é hoje uma potência militar e ela teve a oportunidade de demonstrar na manifestação de hoje, organizada em Pequim, a sua capacidade de produzir e lançar mísseis de longo alcance, além de um equipamento militar altamente avançado. Portanto, há uma conjugação entre capacidade econômica
entre o poderio militar do governo chinês e a capacidade de integrar setores importantes da população a um nível de vida mais elevado, principalmente no que diz respeito à população que vive na região costeira da China. Há vantagens, portanto, inequívocas em relação ao governo chinês desde a implantação do governo comunista e apesar de todas as dificuldades que o governo comunista enfrentou durante esse período. Professor, quais são os problemas que a República da China ainda enfrenta? A República Popular da China enfrenta vários problemas. Primeiro, desrespeito sistemático aos direitos humanos. Segundo, ser uma ditadura política. Apesar da abertura econômica, o partido enfrenta resistências, por exemplo, na região de Hong Kong. A China exerce hoje uma grande pressão para que Hong Kong perca a sua liberdade política e, além disso, contra certas minorias, como os uigures, que vivem na província de Xinjiang e sofrem uma repressão do governo chinês. Essa minoria é objeto de uma reeducação política, famílias são desintegradas e há uma sistemática prática de violação dos direitos humanos por parte do governo de Pequim. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.